Olá, minhas brasileiras! Olá, Pampam! Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje, mais que especial, um tema incrível. Vamos falar do Dia Internacional da Mulher. Ah, que coisa mais linda! Seja muito bem-vindo a esse episódio. O nosso canal já ama vocês demais. Obrigada por fazer parte. E já antes de iniciar, já vou lembrar você a deixar aqui o seu like, ativar o seu sininho e ficar por dentro de todas as novidades. Não é isso, Pampam? Fala com a É isso gente. mesmo, é isso mesmo. E bom dia especial para os rapazes também que andam escutando o nosso podcast. Muito obrigada, sejam bem-vindos. E olha, se vocês têm mulheres aí na sua vida, hein, que eu sei que vocês têm, Uhum. tomem iniciativa e façam alguma coisinha legal. Nem que seja um cartãozinho assim, ó, escrito à mão, tipo, olha, você é muito bonitinha, não sei o quê, nananã, que faz o dia trazer essa tradição aí mais fervorosa para a vida de vocês. Então, Tatá, roda a vinheta pra gente. Amiga, vamos lá. Tem uma pergunta para você, já que a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, né? Para você, o que significa ser mulher hoje? Ter mulher Tum, tum, hoje, tum. amiga, significa muita coisa, mas em especial significa ser vitoriosas, determinadas, fortes, corajosas. Hoje a mulher, ela tem esse poder de chegar, liderar, engrandecer mesmo, sabe? E acho que liderança, amiga, a palavra certa é liderar. Liderar. A mulher hoje carrega em si, hoje, no século XXI, as mulheres estão dominando. Isso não é papo de Aline aqui, não. É papo sério mesmo. Então, hoje, liderança. Uma mulher forte. Forte. Somos fortes liderantes, assim. Me sinto assim. Eu, inclusive, me sinto assim. Que E bom. você? Eu acho que ser mulher é carregar a história de coragem, de reinvenção e É, resistência. E às vezes é a gente nem isso. percebe, né? A gente nem percebe. Porque se a gente pensar em todos os obstáculos, né, que às vezes a gente precisa passar por cima, né, se desenvolver. E eu vou falar uma coisa assim, ó, antes da gente entrar na história do contexto do porquê do Dia Internacional da Mulher, eu quero fazer um apelo aos rapazes. Se vocês que estão ouvindo aqui têm amigos homens ou filhos homens, por favor, ensine-os de forma amorosa com a mulherada. Hoje, gente, eu não conheço uma mulher que em algum momento da vida não tenha sido assediada por alguém. Não digo sexualmente nem nada, mas assim, uma cantada na rua, um assovio, tá num restaurante, num barzinho é abordada, tá andando numa rua, se sente meio afrontada. E são coisas assim que o Dia Internacional da Mulher, ele veio, a gente vai falar sobre a história, mas assim, ele veio não só por uma questão, né, dos movimentos das mulheres trabalhadoras, mas também um movimento de proteção à mulher, né? Então, acho que é muito importante, amiga, e desculpa de eu ter entrado logo de cara nesse negócio, mas é um apelo, porque muitas mulheres, né, o pessoal fala, ah, mas por que tem esse tipo de dia? Ah, mas não sei o quê. Ah, gente, existe porque foi preciso. Então, Por trás assim, de tudo isso tem um contexto, né? Tem. tem todo um contexto. Então, vamos lá. A gente vai entrar aí no porquê do Dia Internacional da Mulher, né? Você quer que eu vou ou você vai, amiga? Bora juntas, vamos juntas, estamos Então, aqui vamos para lá. isso. Mas antes da gente até mesmo iniciar essa questão que a Pam falou agora, entra onde entra o respeito, né? E onde ela ganha força. E para quem gosta de história, nós vamos fazer um pequeno resumo. Até Uhum, porque o Dia da Mulher é todos os dias. Como eu disse até mesmo no início, nós somos líderes, nós somos corajosas. Hoje as mulheres estão tomando frente de muita coisa, porque ato de coragem. uhum. Então, que tudo que for falado aqui não é só em defesa da mulher. Isso não é só uma defesa da mulher, isso é uma verdade.
Uhum. Tanto, e nós, como mulheres, né, amiga? Melhor ainda para dizer isso. Então, fique atento, não leve para esse lado pessoal, machismo, não. Nós estamos falando do Dia Internacional que foi gerado através do trabalho, que a Pompom agora vai explicar tudinho, e a gente juntas Uhum. aqui vamos entrar num assunto, não é isso, amiga? É, o nosso pedido vem de uma posição de amor, né, amiga? Vem de uma fonte de Posição amor de e amor. carinho e respeito para com todas as mulheres, seja elas Exato. mães, tias, amigas, colegas de trabalho, é, Uhum. filhas, né, netas, Exato. sobrinhas. Então, assim, tratar com respeito, gente, apesar de a gente estar aí nesse ano de 2026, ainda existe muito desconforto no território feminino. Então, se você tiver interesse mesmo, vocês rapazes, principalmente que estão solteiros, se vocês querem arrumar uma parceira, pare de fato para ouvir o que essa mulher tem para te dizer. Tá paquerando alguém? Conversa com ela, mas escute o que essa mulher tem para te dizer. E a trate com carinho, que com certeza vai dar bom. Porque o diferencial hoje é o respeito, né, amiga? É encontrar alguém que Tudo. te dê o respeito e te dê a parceria que de fato seja Reciprocidade. presente, e isso é Exato. reciprocidade. Então vamos lá, já que a Exato. gente já deu as dicas de namoro aí pra galera que tá solteira, né, os homanadas que estão ouvindo isso daqui, então vamos lá. O Dia Internacional da Mulher, ele surgiu a partir do movimento de mulheres trabalhadoras no início do século XX. A data do Dia Internacional da Mulher, ela foi reconhecida pela United Nations, né? As Nações Unidas, em 1975, e o objetivo era lembrar a luta por igualdade de direitos, oportunidade e respeito, né? Mas além da Uhum. história, essa data também é um convite para a gente refletir sobre a nossa própria história e jornada como mulheres. Então, assim, é, esse é um contexto geral. Então, assim, que nem a Aline falou, muito embora eles tenham começado pela questão do movimento, né, trabalhista, vamos Ah, dizer assim, isso, né? Aham. das mulheres, né, foi uma luta para que, tipo, olha, a gente aqui, nós também temos direitos, nós também precisamos ter oportunidade, a gente também precisa ser respeitada. Vamos parar Sim, de ver a mulher de uma forma mais assim materializada, de uma forma mais assim, para suprir uma expectativa, né? Até por questão dos séculos antigos e como as mulheres eram vistas, porque a gente também é ser humano, a gente também tem exato. sentimento, a gente também tem opção, a gente também tem desejos no coração e muita capacidade de realização. Então, assim, ele surgiu de uma forma, assim, né, de um contexto de realmente precisar ser vista, porque a sociedade não via a Exato. mulher de várias maneiras, né? Ela via essa mulher ou de umas maneiras assim que eu não quero entrar muito em detalhes nesse sentido, mas a percepção, né, do sexo feminino aí não era uma coisa tão é, de tão respeito, vamos dizer assim, né? Nada contra, cada época é uma época, foi né, o entendimento que o Exato. pessoal tinha, mas à medida que a gente evolui, e aí? Também somos seres humanos, gente, e também somos da mesma espécie, também temos, né, todas essas outras questões. Então, acho que esse foi um contexto aí, amiga, né, de uma forma mais, assim, direta e descontraída de falar sobre, né, a origem do Dia Internacional da Mulher. Essa questão de direito de igualdade, até porque vem lá da escravidão, né, amiga? As mulheres, principalmente as mulheres negras, elas sofriam. Eu sei que é algo muito forte, mas é algo que tem que ser. Temos que trazer à tona, temos que Sim. falar, porque sabe, as melhores condições dos direitos iguais foi no século XX. Então, foi Uhum. quando começou, né? Foi quando começou tudo isso. E hoje, quando falamos de liderança, falamos de mulheres que entram num propósito, que entram em negócio no mundo, falamos também de mulheres famílias, porque Uhum, muitas pessoas meio que não exclui. Hoje as mulheres também têm essa liderança dentro de casa mesmo. Um exemplo, o marido é o provedor, sai para trabalhar, a mulher é do lar, aquela que edifica realmente, que toma conta de toda a parte, né, familiar mesmo. E muitas das vezes essas mulheres são apontadas também. Ah, porque não uhum, fazem nada? Não é questão de fazer nada. Ela cuida do que da parte mais preciosa, que é a família. Então, isso uhum. também é liderar, é ser respeitada.
E tem essa questão também de hoje as mulheres estar não entrando em posições, né, que os homens têm por direito de se fazer, né, de pertencer. Mas é porque a mulher ela traz consigo essa leveza, essa delicadeza também. E outra coisa, a postura, né? A mulher ela Uhum, consegue pensar de uma forma diferente, atrair de uma forma diferente. Então, isso foi entrando nos contextos e fez com que também tanto essa questão de posicionamento, de a mulher ser bem vista, como a mulher que consegue desenrolar as coisas, vou falar logo um português, assim, uhum, consegue desenrolar as coisas, consegue resolver. Então, as mulheres foram se encaixando, foi vendo espaço ali, opa, eu consigo fazer isso. Foi vendo outro espaço ali, opa, eu consigo fazer isso também. Foi vendo mais uhum. espaço e foi se encaixando mesmo. Então, hoje a mulher, ela é muito bem vista por atrair mesmo posições, mandatos, né? Hoje temos mulheres aí governantes, temos mulheres Uhum, aí em poderes mesmos executivos, assim, por quê? Poderes de mulheres que lideram, poderes de mulheres que sabem realmente onde quer chegar. As mulheres pararam de usar máscaras e encarar a realidade, pararam de ter medo. Só que lembrando, enquanto umas são ousadas, essa ousada é no sentido de se posicionar, de uhum. encarar a realidade, tomar uma direção mesmo e ir, outras ainda vivem num casulo. Outras Sim, mulheres vivem escondidas. Muitas mulheres vivem ainda sofrendo abusos. sim, Muitas mulheres vivem ainda na escravidão e por medo, por sim. insegurança, por falta de paternidade. Ou relacionamentos tóxicos também, né, nas quais elas são submissas porque elas não têm um poder aquisitivo, né, não tiveram uma oportunidade, às vezes foram, Exatamente. né, assim, ai, fica, né, que nem ele falou, a profissão de uma pessoa do lar, por exemplo, é uma profissão mesmo, porque ela tá criando filhos, cuidando do marido, é um gerenciamento de projetos mesmo, né? Gerenciamento. Então, assim, e a carga mental de tudo isso, mas a questão é que às vezes as pessoas não param, né? E aí, por ela entrar nessa função que já é tão natural da mulher, desse gerenciamento todo, porque as mulheres são muito mentais, né? Os homens, às Exato. vezes, acabam sendo um pouco mais físicos e um pouco mais assim, eu não quero desrespeitar ninguém, mas um pouco mais lento para a questão de já pensar lá na frente o que que tem que ser feito. A mulher, a cabeça dela tá, oh, Exato. nossa, acordei, eu preciso fazer o café, alimentar o cachorro, e aí tem roupa para lavar, e tem roupa para dobrar, e a criança na escola, e lanche para fazer, e roupa, o uniforme tá lavado, o sapato tá limpo, não sei o quê. A mente da mulher É é uma mente ligada. muito barulhenta, muito ligada. É, Não que as dos homens não sejam, não mas o da sejam, mulher, ela é. já está extremamente focada na ação ali do que tem que ser feito, o que que precisa Uhum, ser executado. A mulher é um exato. ser de muita decisão executiva, que eu brinco até com meu marido, eu falo, vou fazer uma decisão executiva aqui então e vou decidir, porque ele fica, não sei, o que que você acha? Fala, não, não sei, e você? Ele, não sei, escolhe. Falei, ok, então vou tomar uma decisão executiva, porque fica nesse, né? Exato. Então, já é Exato. muito da mulher sobre isso. E assim, para trazer um pouco do contexto, assim, né, mais a realidade nossa também, a gente está falando da questão da mulher. Existem sim, gente, muitas mulheres que ainda ficam em relacionamentos abusivos, ou mulheres Nossa, ainda que sentem sofrendo muito medo de abuso. reportar um crime, né? Que nem, por exemplo, um abuso sexual ou né, um assédio, às vezes até um estupro mesmo, porque a sociedade talvez não acredite, o mundo não acredite, a justiça ainda é muito Exato. lenta. Então, são coisas que às vezes acabam minimizando ambiente de trabalho mesmo. Muitas pessoas reportam para, às vezes até assim para gente, né, amiga? Não sei você, mas para mim, amigas que eu tenho, às vezes que estão, por exemplo, em posições mais altas no Brasil ou tentando conquistar o assédio dos chefes masculinos, às vezes no WhatsApp, numa Exato. mensagem, num É, bar, vamos fazer um happy hour, o pessoal bebe demais. Aí fica aquele negócio de encosta, ai, não sei o quê. Sabe? Tipo assim, aí parece que rompe aquela barreira de tipo, nós somos profissionais, trabalhamos juntos, não passe essa barreira. essa Então, barreira. assim, é uma coisa, gente, muito existente ainda. E aí, amiga, só segura aí um minutinho. Só para trazer um Sim, sim, contexto para o claro. pessoal também na questão de história, né? De história, gente. Há muito pouco tempo atrás, as mulheres não podiam votar ainda.
Então, assim, o Dia Internacional da Mulher, para que a gente resolveu gravar sobre isso, não foi só tipo, ai, flores e cartão. Não, gente, é um movimento. Exato. É um É um movimento. movimento, porque, por exemplo, no Brasil, as mulheres só conseguiram é, direito de voto em 1932. Ou Olha aí, tá seja, vendo? isso foi uma coisa que faz menos de 100 anos que as mulheres passaram a ter voz na questão eleitoral no Brasil, de poder votar, de poder se expressar como um indivíduo. Isso foi lá na época, né, uma questão que aconteceu no Código Eleitoral, com o presidente Getúlio Vargas. Então, quando a gente para pensar sobre isso, não faz muito tempo. Não faz muito tempo, Não faz, não né? faz. É. E E aí hoje eu tava. aqui, pode falar, ah, não, amiga, só Não, rapidinho. E pode aqui nos fechar, Estados fecha. Unidos É. também é a mesma coisa, né? O voto feminino, ele foi garantido lá em 1920. E Olha esse aí. movimento aqui nos Estados Unidos, ele foi liderado pela Susan B. Anthony, que vocês, assim, se vocês não leram a história dessa mulher, gente, vale muito a pena. Ela foi, assim, uma pessoa sensacional na história americana. A Elizabeth Cady Stanton também, ela foi uma, assim, outra pessoa, outra ativista que ajudou muito nesse processo dos votos aqui nos Estados Unidos. A luta das mulheres para conseguirem ter o poder de voto aqui durou 70 anos. Então, imagina, por 70 anos esse movimento existiu para que as mulheres pudessem ter o direito de voto, pudessem se expressar, pudessem colocar o nome. Hoje, nos Estados Unidos, ainda a gente tem é, alguns governantes, né, alguns homens, assim, em situações mais altas do Congresso, a parte política, querendo ditar o que a mulher deve ou não fazer com o corpo dela, que talvez aplicativos, às vezes pode, o governo quer invadir a política de privacidade da mulher para saber se ela teve um aborto, se ela não teve, porque hoje tem toda essa política, né, teve toda essa briga sobre a questão do aborto aqui nos Estados Unidos, que era legal, aí passou a não ser né, legal e não sei o quê. Então, assim, isso é uma invasão de direitos e privacidade da mulher por várias coisas, né? Não que a gente é a pró do aborto, mas também, assim, a gente é contra cortar os direitos das mulheres. Se a pessoa está doente, se ela teve um aborto instantâneo, ela precisa de atendimento médico. Então, assim, Tá. são coisas que hoje ainda é muito decidido por homens que não entendem nem o funcionamento do corpo da mulher. Se o homem não consegue entender os 4 estágios do ciclo menstrual da mulher, quem dirá escolher que tipo de medicamento, que tipo de tratamento ginecológico ela deve receber? Então, assim, esse dia, ele é muito especial para as mulheres que prestam atenção nesse sentido de direito e liberdade. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Pronto, agora fechei, pronto. Não, é incrível, incrível. E eu sempre enalteço. Cada vez, cada episódio que nós gravamos juntas, eu aprendo muito mais. E aprendo muito com você, ouvindo você, aprendo fazendo as pesquisas também, até porque é o que nós falamos aqui, deixamos claro. O nosso objetivo aqui é trazer sempre a verdade para vocês, deixar as coisas bem esclarecidas. Aqui não é autodefesa, isso aqui realmente é algo que a gente vive. É, eu só queria contextualizar, amiga, fechar o que eu estava falando de mulheres líderes empreendedoras, que inclusive hoje Uhum, 40%, 40% das mulheres são empreendedoras e assim, esse número só vem aumentando cada vez uhum, mais. Cada vez mais esse número vem aumentando. E aí onde entra o ponto que você falou, porque fez a ligação, sabe, de uma coisa na outra. uhum, Essa questão, mulheres hoje estão em cargos altíssimos, cargos sim, importantes. Não estou falando financeiramente, claro que cada cargo eleva ainda mais ter esses benefícios. Mas aí onde entra essas pessoas, muitas das vezes, homens, começa a entrar o desrespeito, começa uhum, sabe, a ultrapassar a linha. Aí fala, mas se faz isso é porque a mulher dá espaço. Muitas das vezes a mulher, por não insegurança, porque eu particularmente sei muito bem quando o homem começa a fazer graça. E eu tô falando de mim. O uhum, que que eu faço? Ou eu já corto, ou eu dou espaço. Então, o que que eu faço? Corto. Então, assim, isso vai muito da mulher também. Só que tem gente uhum, que não tem essa malícia. Então, é sim, uma mulher comunicativa, é uma mulher que sabe, né?
se expressar de forma, então as pessoas acabam confundindo e acabam Uhum, ultrapassando assim essa linha, igual você estava falando. Era só para fechar mesmo, porque conforme a gente vai falando aqui, as coisas vão uhum, entrando, né, assim de forma e fica muito gostoso mesmo compartilhar isso e sim, aprender de verdade. Temos aí exemplo, né, amiga, a Michelle Obama, inclusive uma das frases, tem várias frases dela, mas uma que me impactou é essa: não hum, existe limite para nós, mulheres, que podemos conquistar. Então, entre essa, tem várias frases, ela como primeira dama, que colocou, levando essa força que carrega a mulher, levando essa autoestima para a mulher. E a mulher é uma união. A mulher, ela sim. faz a força. A mulher, eu como mulher, eu gosto de andar muito bem vestida, eu gosto mesmo. Eu tô aqui gravando, gente, tô do outro lado, mas tô bem cheirosa, mas tô tão cheirosa. Eu passei perfume, eu passo creme, né? E toda vez que eu tô aqui gravando, inclusive, que eu passo um gloss, a minha amiga fala assim: amiga, tá de gloss, vai lá e passa um Tá de gloss gloss, vou também. passar um gloss. A Aline vai. Sim, Pô, cadê o gloss? então, assim, nós somos exemplo uma para outra, nós fazemos essa força que Sim, carrega a mulher. E tem muitas mulheres que visam, inclusive, isso. Ai, tem inveja. Claro, entre outras partes, não quero entrar nesse assunto. Mas olha aqui, hoje, duas mulheres empreendedoras, uhum, maravilhosas, né, amiga? E estamos aqui liderando esse podcast que começamos de uma forma deliciosa e ele vai continuar de uma forma grande, que a gente sim, consegue já visualizar. E isso é importante. E sim, é uma força que vem, inclusive, todos os dias. Pan, do sim, lado de lá. Olha, é isso e isso, amiga. Vamos com tudo. Aline, é isso e isso. Então, a mulher é uma união, é sim, força, né, amiga? Então sim, é isso. Então depois vocês, inclusive, pesquisa, tem várias sim, frases. Essas frases da Michelle é quando ela ia fazer algum discurso ou quando ela estava nos eventos, né? Até mesmo como primeira dama falando sim. juntamente com o presidente. Então tem várias frases impactantes, frases lindas. E ela aqui para nós, né, mulher, né, amiga? Aqui para nós, né, amiga? Que mulher linda. Ela Que é. mulher linda. E você Ela é muito sabe que linda. ela, quando ela agiu, né, de primeira-dama aqui dos Estados Unidos, ela concentrou muito das iniciativas políticas dela, né, e públicas nesse sentido, para influenciar a legislação, porque como ela não podia, né, ela, muito embora ela seja advogada, esposa do presidente, Exato. elas não têm o poder em O si de fazer poder. muita coisa, mas o poder delas é de influência, né? E o que que ela fez? Uma das coisas assim que ela focou muito foi defender e promover um dos programas aqui, que era o Healthy Hunger Free Kids Act de Olha que 2010. O que legal, que olha que significa isso legal. daí? Ele, com essa influência, né, esse poder, essa questão dela ser uma ativista, vamos dizer assim, né, uma influenciadora Assim, ali, ela, essa promoção e esse incentivo que ela fez, né, ao defender aí esse ato, né, de 2010, ele foi o que ajudou a atualizar os padrões de nutrição nas escolas aqui para as crianças. olha que E ela, bacana. Olha, inclusive, ajudou também o Affordable Care Act, né, que é o que ajuda aí muitas pessoas, né, a terem acesso, se eu não me engano, à questão de, como que eu posso dizer, ai meu Deus, fugiu a palavra. Meu cérebro entra em tilt quando eu penso em inglês e em português, às em vezes, amiga, português. socorro. O Não, peraí. Affordable Care, ele é para ajudar os pacientes, né, a conseguirem, por exemplo, a ter Tem uma acesso a verba, né? healthcare, né, ao Acesso. sistema Aham, de saúde e sim. controlar os Ela custos agregou e tudo isso. mais. Isso, Bacana. porque que era chamado, né, de Obamacare, que esse presidente agora removeu. A pessoa Ele removeu. destruiu isso. Ele destruiu isso, mas eles tentaram aí, ela trabalhou em parceria com o Obama para que eles pudessem trazer, né, essa questão, né, Condições, essas de condições condições. para as pessoas. Aham. Isso mesmo. Sim, sim. E aí, uma coisa a gente já pensando, né, dessas mulheres influentes e tal, eu até peguei uma listinha de mulheres assim né, as mulheradas aí arrasando nos cargos importantes, né? Então a gente teve o ano passado, bom, o ano passado, né? O último mandato antes desse mandato atual de presidente aqui, a gente teve a primeira mulher como vice-presidente na história dos Estados Unidos. Não tinha mulheres antes nessa posição. Então, ela foi a primeira mulher
vice-presidente dos Estados Unidos, que também era a primeira mulher negra e asiática, né? Que Uhum. a ocupar o cargo. Ou seja, então ela quebrou várias barreiras. Ela foi a primeira mulher negra e também asiática, que são, né, três padrões aí diferentes, né, do que a história branca dos Estados Unidos sempre teve. Assim como Obama também foi o primeiro presidente negro a ocupar a presidência nos Estados Unidos, né? Então, demorou mais de tipo 200 anos para que os Estados Unidos tivessem uma primeira-dama mulher. Não, desculpa, uma primeira É, vice-presidente. vice, Então, é. assim, aí teve a primeira-ministra do Japão, também em 2025, a Sanai Takaichi, eu acho que é o nome, não sei pronunciar direito, mas Não, é a sabe sim. Oh, peraí, Takaichi. calma. Falou, tá Sanae falado. É isso Takaichi. aí. É O essa mesmo. Takashi, né? Mas enfim, Ó, vamos lá. Takashara. Então, assim, imagina, né, que um país tão influente como o Japão só teve uma primeira líder, assim, mulher agora. Aí vamos lá mais um pouco. Também teve a Christy Coventry, que foi a eleita em 2025 como a primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional. Isso aqui tudo 2025, hein? Olha aí O que que bacana. mais? Tivemos aí a presidência da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen tornou-se a primeira mulher presidente da Comissão Europeia em 2019, que são, né, os cargos aí políticos mais poderosos lá da União Europeia. Enfim, teve várias mulheres aí alcançando. E sabe o que Várias. é curioso, amiga? Não, fala aí. Nas duas últimas agências que eu tenho trabalhado, as presidentes eram mulheres. Olha As que bacana. presidentes eram mulheres e as líderes de cargo eram mulheres. A head de Ah, RH, head de criação, head de project management, head de atendimento ao cliente, né, que a gente chama de client service. É, tudo assim. Aí a página da liderança da empresa, eu lembro quando eu fui olhar, eram todas mulheres. Eu falei, caraca, uau! olha que bacana. E aí você consegue ter, assim, um pouco mais de, como que eu posso dizer? É um pouco, acaba se tornando um ambiente um pouco mais flexível, porque a mulherada trabalha pra caramba, tipo. Só que, por exemplo, muitas das mães nessas últimas agências que eu trabalhei, elas começam a partir do horário que começa o daycare da criança. Então, por exemplo, né, ou ela, ou o marido leva a criança, né, na escola, no daycare ou no bus stop, que a gente já falou sobre isso. Aí elas começam a trabalhar. Trabalham, geralmente não tem horário de almoço. Quando é umas 3 e meia da tarde que as crianças voltam da escola, aí elas se afastam, falam, ó, gente, vou me afastar um pouco do computador, mas eu tô no celular, qualquer coisa emergente, assim, né, de emergência vocês ligam. E aí elas se Incrível. retraem, aí fazem as atividades, que aqui nos Estados Unidos é muito comum ter muitas atividades depois da escola, às vezes uma Muito ginástica, um esporte, karaokê, né? etc, muito esporte. Sim. Aí passa a hora do jantar, dá o banho, e americanos, geralmente, eles são muito restritos com o horário de comida, do jantar e do deitar da criança, né? Então, geralmente, assim, entre 4 e meia, 5, as crianças já estão tomadas banhos, o jantar já vai ser servido para que eles vão para a cama lá pelas 7 horas. Aí essas crianças geralmente vão entre 6 e 7 horas dormir, a rotina ali dos pais, a criança deitou, beleza, os pais, né, eu sei pelas minhas nomes também, acabou ali, fazem a janta, né, limpou a cozinha, volta pro laptop, trabalhar. Aí termina a carga horária, terminando. Né, assim, entre 10, 9, 10, 11 horas da noite, elas estão fazendo ali, colocando aquelas 3 horas, vamos dizer assim, que ficou faltando ali do período da tarde. Então, a gente acaba sabendo, sabe, quais são as mães na empresa que têm crianças menores, ou às vezes precisa, ou não tem uma, né, babá, alguma coisa assim que elas fazem. E isso é um movimento muito interessante, porque ele acaba gerando um pouco de flexibilidade. E esses dias eu estava lendo uma pesquisa numa das revistas aqui dos Estados Unidos, eu esqueci qual revista que é, eu posso até olhar depois, mas eles estavam falando o número, você falou, né, a questão que o número das mulheres empreendedoras está aumentando exponencialmente aqui, né? Sim, sim. E um dos motivos é porque muitas mulheres estão descontentes com a carga horária. E o Ah, fardo que é elas isso aí. carregam de não poder terem os dois, de poderem serem mães, né, boas parceiras, boas esposas e terem uma Uhum. profissão, porque a carga horária é muito engessada para certas É. coisas e ela não é compatível às vezes com a realidade. Por exemplo, se você tem um filho,
como que é aquela realidade, o horário da criança. Então, assim, é um movimento que está acontecendo muito interessante. Então, quem tiver contato aí, às vezes, sei lá, um business owner que está ouvindo a gente, se você é homem, pense na questão da carga horária das suas mulheres. Não significa reduzir, mas significa, às vezes, uma flexibilidade, pensar em processos para que que o projeto, as coisas, elas venham com mais flexibilidade que existe, porque a partir do momento que você investir numa mulher, ela vai investir em você de volta, né? Yes. E a E lealdade para da mulher, quando ela tem os direitos dela, as coisas dela ali bem resolvidinhas, gente, olha, é as coisas certeira. andam, Vai, certeza. amiga, desculpa. Não, não, tá maravilhoso ouvir você. Parabéns, Pampam, muito bom. Eu vou fechar, inclusive, com uma frase de líder, inclusive, que é o que nós somos, e para encorajar você aí, mulher que está nos ouvindo, deixar você saber que você é linda, vitoriosa, corajosa, nada. Nada, nada. Não existe limites para nós mulheres que possamos alcançar. Não existe limites para nós mulheres que possamos alcançar. Então, você que tem sonhos, você que tem um projeto, vá atrás, corre, corre mesmo, mas acelera, sabe? Você acelera. Fica pensando muito, não, acelera. E se não deu certo agora, vai tentando que uma hora vai dar certo. Né não, Papá? Você Sim, confirma isso? Bate confirmo. martelo? Puf! É Sim. isso mesmo. Então, mulheres empreendedoras, mulheres corajosas, esse dia 8, Dia Internacional da Mulher, que é uma data, né, simbólica, porque tem uma história, como nós falamos no início, não é, nós não comemoramos somente no dia 8, nós comemoramos todos os dias. Porque só de nós olhar, visualizar tudo isso, né? Que é igual a Papai falou. Hoje mesmo, eu tenho um despertador. Quem não coloca o despertador para acordar, né? Todo mundo coloca. Eu Uhum, acordei antes do despertador. Passei pão de queijo, fiz vitamina, eu fiz lancheira, fiz tudo, tudo. Eu, Aline, fiz tudo. E depois o despertador tocou, até postei, né? Agradecendo, obrigada a Deus por mais um dia. O despertador tocou, mas eu já estava ligada, acordada. Ou uhum, seja, a mulher realmente ela consegue fazer tudo aquilo que a Boba falou no início. Consegue. Não desfazendo o homem. O homem também consegue fazer isso. E muitos, inclusive, conseguem. Mas só para vocês entenderem. Então, quando você pensar, até mesmo se diminuir, não pense assim. Você é sim. forte o suficiente e pode ser ainda mais, só depende de você. Então, para terminar e fazer só o meu wrap-up aqui, coisas interessantes que as mulheres foram criadas por mulheres, ok? O debugging, que é da parte de programação de computadores aí e compiladores, foi criada por uma mulher. A tecnologia do Wi-Fi, ela foi desenvolvida através de um protótipo, né? Vou dizer um protótipo por falta de melhor palavra, né? Mas ela foi uma mulher que começou a tecnologia e aí o pessoal evoluiu ela e transformou, né, no Wi-Fi, no Bluetooth, no Uhum. GPS. Mas essa tecnologia que foi desenvolvida por a Hayley foi a base para que essas coisas fossem desenvolvidas. A sacola de papel que a gente carrega muito aqui dos mercados, né? As nossas sacolas aqui de muito, assim, mercados mais sustentáveis, as sacolas não são de plástico, elas são de papéis. Essas sacolas, elas foram criadas por mulheres. Limpador de para-brisa, fralda descartáveis mais modernas foi desenvolvida por uma mulher. Acho que deve ter ficado cansada, né, tadinha, de ter que fazer tudo ali as fraldas de pano. Quem aí é da época de fralda de pano, hein, gente? Fralda de Eu pano, usei. colocar um alfinetinho assim, então, e ter que lavar a fralda depois. Aí foi essa questão dela, Uau. criou uma fralda impermeável e reutilizável, que inspirou as fraldas descartáveis modernas, nossa. Software da missão Apollo, aí, criado por uma cientista da NASA, Margaret Hamilton, que foi que liderou a equipe e desenvolveu o software usado nas missões do Apollo Program. Olha Ah, aí. então, assim, são várias coisas no dia a Várias. dia, assim, que a gente usa, que em algum momento na história ela foi provavelmente desenvolvida ou inspirada em alguma coisa que alguma mulher em algum ponto determinado da história aí, né, foi desenvolvida. Então, assim,
Somos mais do que carinhas bonitinhas, gente. A gente também tem cérebro, Somos. a gente também tem emoção e a gente tem muito amor e carinho para dar. Então, assim, respeitem as suas mulheres e mulher, você se respeite, se ame, se acolhe, acredite no seu potencial. Esse dia é só um dia, mas assim, ele foi importante existir para que aqueles que não curtem muito tal o carinho, vamos dizer assim, né? Prestar atenção na mulher, sejam forçados pela sociedade a parar e prestar atenção e ouvir mais sobre a gente, porque precisa, e a gente segue com muito carinho. Então, um excelente dia para vocês, feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres ouvindo e dando suporte para esse podcast. A gente aprecia muito, mas mais uma vez, não esquece de escutar o podcast, compartilhar, deixar seu like, seguir no Instagram, apertar o sininho de notificações no YouTube e ajudar a gente aí a crescer esse podcast para que a gente leve mais conhecimento, informação e entretenimento para as pessoas que gostam do Brasileiros. Mua! Ela é Beijo! incrível, né? Ela é incrível, né, gente? Ela é incrível, ela é incrível. Amiga, um beijo pra você, mulher. Que você continue sendo essa mulher, assim, de garra e minha parceira de podcast, assim, pra gente estar passando todo entretenimento e curiosidade para as pessoas. E não só isso, todo amor também, né? Todo conhecimento aqui. É muito gostoso, é muito bom ouvir você, Pam Pam. Esse Obrigada. episódio vai especial, como o Dia das Mulheres é no dia 8. Nós estamos gravando o nosso dia de gravação mesmo normal, mas nós vamos dar um presente muito lindo para vocês. Nós vamos colocar ele ao ar exatamente no dia 8, no Dia Internacional da Mulher. Vou dar um jeito. A gente vai dar Sabemos um como, jeito, mas a gente vai não dar um jeito. sabemos como, mas que vamos dar um jeito, vamos. E lembrando a você, tudo isso que a Pampam falou, lembre-se, você é capaz de conquistar. Tudo depende de você. Só Sim. você olhar para dentro de si mesmo. Um beijo, Pam Pam. Beijo, Tatá. Feliz Dia das Mulheres Das mulheres, pra você. Tatá. Beijo. Tchau.